Que lindo poder ver a igreja cantando, feliz, alegre. Ayer eram 12 da noite, eu estava enviando algumas mensagens e orando. Disse, Deus, eu quero ver a igreja um pouco mais llena, com poucas silas vazias. E creio que Deus é tão misericordioso, tão bueno, que respondeu nossas orações, né? Hoje podemos ver um grupo mais grande de irmãos adorando a Deus. E não só, muitas vezes nós somos um grupo grande, mas não é vida, né? Há muitas igrejas que estão cheias de gente, mas não é vida de Deus circulando, né? Se movendo, né? E que lindo hoje por la manhã poder ver vida de Deus se manifestando em nosso meio, a alegria do Senhor, que é a nossa força, se manifestando em nosso meio. Isso é uma grande bendição para nós outros todos. Felicito o grupo de alabança uma vez mais. Sigam mais vezes, tá? E incluindo mais gente também, né? Damos graças a Deus por o que Ele está fazendo em nosso meio. Amém? Recordando que nesse mês da Bíblia, nos toca como Igreja Bautista de Centro, viernes a hora próximo, às 7 da manhã, estaremos fazendo a leitura de alguns capítulos de um livro acá em la Praça de la Bíblia, né? É um maratão de leitura bíblica que se faz o grupo de pastores acá de Missões de Posadas, né? E nos toca então viernes às 7 da manhã. Aquele que quer nos acompanhar, nós estaremos ali com um grupo de jovens também e alguns irmãos do grupo de evangelismo. Estaremos lendo a Bíblia, uma parte da Bíblia às 7 da manhã. São, me parece que 48 horas que serão direto à leitura da Bíblia, né? E vai ser um recorde. Que Deus nos bendiga, irmãos, que Deus nos ajude. Também temos programado agora para fim de outubro, 26 de outubro, um sábado, uma noite de alabança, né? Um festival de alabança aqui em nossa igreja, né? Então, Juanho já está se movendo com o grupo. E nessa festa também, depois sábado, teremos já aniversário da igreja, domingo vamos ter bautismo, último domingo de outubro, né? Então teremos muitas atividades, tenho orando por isso, né? Quero compartilhar com vocês um texto que Deus pôs em meu coração. É um livro tão pequeno, né? Que se encontra lá no final da Bíblia, São Judas, capítulo 1, no versículo 24 e versículo 25. É uma doxologia, praticamente, quando o apóstolo vai encerrando sua carta. Todos encontraram? Antes do Apocalipse. Depois das cartas de São Juan. É um livro muito pequeno, que muitas vezes pensamos que faz parte do Apocalipse, né? Diz assim o texto: assim como estamos sentados, de forma reverente, estarei lendo, os irmãos acompanhem suas Bíblias em versões de traduções distintas. E aquele que é poderoso para guardar-os sem caída e apresentar-os sem mancha, delante de sua glória com grande alegria. Ao único e sábio Deus, nosso Salvador, seja glória e majestade, império e potência, agora e por todos os séculos. Amém. Amém. Que lindo poder encerrar uma carta reconhecendo a soberania de Deus, né? Vamos orar uma vez mais? Padre Celestial, estamos delante de tua poderosa palavra. E tua palavra ela é suficiente, Padre. Ela pode nos exortar, ela tem poder para salvar. Através de tua palavra, escutando tua palavra, Senhor, milhares de pessoas estão rendendo-se aos teus pés, Padre. Tua palavra diz que esse contato do homem com tua palavra, Senhor, faz uma diferença tão grande, Senhor, que tem poder de ajudá-lo a entender, Padre, todo o plano de salvação que Deus arquitetou desde o início. Padre, a hora quando vamos meditar nesse texto, esses 2 versículos de São Judas, pedimos que o Senhor nos ajude, não só a entender, Senhor, mas a praticar também, Padre.
Bendiz tua igreja nessa manhã, abre com nós outros. Também oramos por aqueles que estão nos seguindo, Senhor, nas redes sociais. Que o Senhor esteja bendizendo a cada um deles, Padre. Que em contato com tua palavra, Padre, essa palavra que tem vida, Senhor, traga vida à vida de cada um deles. Oramos assim, Padre, em nome de Jesus, pedindo perdão por nossos pecados. Amém. Amém. Caminhando na força do Espírito de Deus. Temos dito várias vezes que muitas vezes nós outros fazemos tantas coisas pensando que fazemos para Deus, né? Entramos num ativismo tão grande na igreja muitas vezes. Às vezes eu vejo novos convertidos querendo trabalhar em várias áreas, muitas vezes já estão cansados. Eu digo, irmão, não se canse tanto. Deus está mais preocupado com o homem do ministério do que com o ministério do homem. Primeiro temos que estar bem com Deus, no secreto com Deus, tá? Para poder fluir, porque a obra de Deus se faz na força do Espírito de Deus, não na nossa força, né? E muitas vezes, ao interpretar essa dinâmica de pessoas que querem fazer muitas coisas na igreja, nós outros podemos entender que quizás é uma fuga também, né? Uma fuga para dizer, quero estar bem, né? Quero que todos me observem que estou bem. Mas quando são confrontados, muitas vezes não estão bem. Então, pensando nisso, e meditando nesse texto, lendo todo esse capítulo, entendi que nós outros podemos caminhar sim, pero na força do Espírito de Deus. Pero para caminhar, necessitamos perseverar. Há uma canção que diz, muitos que caminhavam bem, hoje já não estão caminhando bem, né? Então, se para caminhar, necessitamos também ter força de vontade. Porque eu posso dizer, amanhã vou caminhar, vou empezar minha caminhada, mas se eu não tenho força de vontade, não saio. Tá? E vou postergando. E aí é onde radica o problema, irmãos. Muitos se dão por vencido ou fracasso devido à sua força de vontade. Né? Pero quanto dura a força de vontade? Só quem lo ha provado em sucessivos intentos fallidos sabe realmente o frágil que é a força de vontade. Quer ver algo? Durante quanto tempo pudiste cumprir os propósitos que existem lá no ano novo? Aqueles votos que, não, esse ano eu tenho que fazer isso, ir para o ginásio, eu tenho que fazer, ter mais tempo com minha família, ler a Bíblia toda. Quantos de nós outros fazemos esse tipo de propósito e muitas vezes não perseveramos nesses propósitos? Quantos dias desiste poner-te a dieta? Amanhã vai começar, né? E muitas vezes não começamos. Quantos dias poderás manter a dieta, ou quanto decidas a ir ao ginásio ou fazer os exercícios físicos, quanto durará esse tempo? Quanto durará esse impulso primeiro? Quanto tempo durará a decisão de não comer doce, nem beber gaseosa, coisa com açúcar? Quanto tempo pode passar sem enojar-te ou explotar com alguém? De todos modos, a juzgar por anos anteriores, quantas rondas aguentarás na luta para romper velhos hábitos e criar hábitos saudáveis? Irmãos, só quem vive lutando contra o desejo, lutando contra a compulsão, a adicção, a tentação, a procrastinação, a impaciência, a ira ou algum tipo de escravidão habitual, sabe realmente hasta que ponto, em sua maior parte, nossa força de vontade tem fracassado. E pensamos bem, pero passa algo no caminho e nós outros desistimos. Bueno, nossa intenção não é acá hoje apresentar-te conselho de como puedes potenciar tua força de vontade. E dar-te conselho de autoajuda. Não é essa a nossa intenção. Sino ajudar-te a permanecer firme na roca que é Cristo Jesus, porque Deus tem plano de paz e não de mal para cada um de nós outros.
Pero frente a tantos que têm dificuldade para quedar-se, como chegarão ao céu? Fazemos essa introdução só para demonstrar o frágeis que somos em nós outros mesmos, porque se não podemos ao menos cumprir os desejos que hicimos na virada de ano novo, de perder peso, de melhorar, de manter nossa saúde, de crescer em nossas carreiras e outras coisas, quem pode garantizar-nos que podemos perseverar na vida cristiana e chegar ao céu? De hecho, quem de nós outros pode garantizar que chegará firmemente ao fim desse ano, em dezembro, crescendo em la graça e no conhecimento de Deus Padre? Quantos podem afirmar que chegarão ao céu perseverando por la vida eterna? Quem disse, eu puedo hacerlo? E se está dizendo, eu puedo hacerlo, está falando em base a quê podes hacerlo? Se basará em la fé mesma? Tendrás que confiar em tua força e da vontade cristiana? Ora bem, seamos honestos, irmãos. Se somos tão infrutuosos em cumprir nossos planos para a vida em la terra, se somos tão incapazes de cumprir resoluções, votos e muitas vezes nossas palavras a alguém, quem nos garantiza que mantendremos a fé para chegar ao céu? Se dá conta da gravidade do problema que temos em nós outros? Pelo que está em jogo, afinal, não é o peso, a saúde do coração, o nível de colesterol, o êxito profissional, a capacidade de fazer e conservar amigos, a capacidade de influir nas pessoas, construir uma família feliz, ou que seja. Se bem todo isso é muito importante, nada disso é o mais importante. El alma é o que está em jogo. A vida eterna é o que está sobre a mesa. Portanto, ante o fracasso da força de vontade, que garantia temos de que venceremos o que chegaremos ao céu? E Judas vai nos dar uma resposta para essa inquietude. O texto de Judas 24 e 25 vai dizer que a perseverança de los santos é para a salvação. O texto que temos para hoje, Judas 24 e 25, trata dos temas mais centrais, hermano, da fé cristiana. A perseverança de los santos para a salvação. E respeito a essa doutrina, a declaração doutrinária de nossa igreja estabelece que a salvação do crente é eterna. Ayer estava ministrando em la célula de Tambaguaçu e havia uma dúvida. Perdemos ou não perdemos a salvação, pastor? E nós outros queremos sanar essa dúvida de uma vez por todas, né? Então, os salvos perseveram em Cristo e são protegidos por o poder de Deus, diz o texto. Nenhuma força ou circunstância tem o poder de separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque o novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filho de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo, tenha em conta que todas são forças externas e assegura que os salvos permaneçam em la graça de la salvação. Queremos que a doutrina de la permanência de la salvação, ou la perseverança de los santos para a salvação, é absolutamente necessária para uma compreensão correta do Evangelho de Cristo Jesus. Para que podamos entender a verdade do conceito bíblico da vida eterna e uma vida duradoura. Em resumo de todo, se pode poner da seguinte maneira, irmão. Se pode perder a salvação? Não. Não é... Se pode perder a salvação, essa salvação não é nem eterna, nem duradoura. Sino temporal. Se pode perdê-lo, então se devo lutar por conservá-lo e viverei dependente da fragilidade de minha força de vontade. Se puedo perdê-la, minha salvação depende em última instância de mim e não de Deus. E se pode perdê-lo, me roubo, minha fé e minha confiança, me consuelo e minha esperança, deixando-me assim suspendido em áreas de la incertidumbre enquanto a meu destino final. É lamentável, pero assim é, como a maioria dos que se chamam crentes evangélicos creem, praticam seu cristianismo e vivem sua vida cristianas, pensando que a qualquer momento podem perder a salvação. Um grande teólogo brasileiro,
uma vez a ser questionado sobre esse tema, numa de suas conferências, pastor Shed, né? Ele disse, só se pode perder, né, aquilo que nós outros não temos. Se nós outros temos a salvação não se perde. Se se perde é porque nunca tu viste. Então, se nossa confiança, irmãos, deve estar basada em Deus. Graças a Deus que a diferença da maioria, a Bíblia aborda de maneira clara e constante essa doutrina de nossa perseverança para a salvação. Leia, por exemplo, o texto como João 10, 27 e 30, Romanos 8, 38 e 39, Efésios 1, 13 e 14. Dos muitos versículos que podíamos citar, repassamos ao texto que lemos ao princípio, Judas 24, 25, que diz, toda glória seja para aquele que pode guardá-los sem cair e traí-los com grande alegria e sem mancha a sua gloriosa presença. Toda glória seja para aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A glória, a majestade, o poder e a autoridade lhe pertencem desde antes de todos os tempos, agora e por sempre. Amém, disse Judas. Note que Judas nos anima, irmãos, a glorificar a Deus por duas razões. Por lo que Deus hace para salvar-nos, versículo 24, quando ele diz, toda glória seja para aquele que pode guardá-los sem cair, e traí-los com grande alegria e sem mancha a sua gloriosa presença. E o versículo 25, ele vai dizer que devemos glorificar a Deus porque Ele é para nossa salvação. Não é um Deus que está mirando-nos, Ele é um Deus para nossa salvação, de nossa salvação. Diz o texto, toda glória seja para aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A glória, a majestade, o poder e a autoridade lhe pertencem desde antes de todos os tempos, agora e por sempre. Amém. Em outras palavras, irmãos, se há uma garantia de que os crentes em Cristo perseveremos hasta a vida eterna e essa força não se encontra em nós outros mesmos. Não se encontra no que somos, no que hacemos. Não se encontra em nossa vontade em lo que hacemos, sino em Deus, que de forma soberana e bondosamente nos amou e nos reemplaçou em la cruz, garantizando-nos nossa salvação ao final desta vida. Se há dúvidas, vê o que Pablo disse lá em Romanos 8, 28, 30, me parece, diz, e sabemos que Deus dispõe todas as coisas para o bem de los que lhe amam e dos que são chamados conforme a seu propósito. Porque Deus conheceu de antemano a los sujos e los predestinou a ser semelhante à imagem de seu Hijo, para que ele fora o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestinar, los chamou, e depois de chamá-lo, los declarou justo, e depois de declarar justo, lhes deu de sua glória. Irmãos, então em Cristo somos mais que vencedores por meio de Deus que nos amou, Romanos 8, 37. Isso significa que nada, nem nada material, espiritualmente hablando, poderá fazer-nos perder ou separar-nos desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, devemos regozijar-nos, assim como cantamos hoje pela manhã, né? Regozijar-nos de que nossa confiança está em quem é Deus, em lo que Deus ha hecho, está fazendo e hará por nós outros. Nossa confiança não se base em quem somos, nem o que podemos fazer por Deus, mas nossa confiança está afirmada em las promessas de Deus para com nós outros. Amém? Pero nesse processo todo há muitos ganadores. E para iniciar de Judas, quando escreveu esta carta, era escrever-lhe de todo o coração acerca da salvação que compartimos. Versículo 3. Foi então quando começou a recordar que alguns malvados se haviam infiltrado entre ele, sem ser advertido, dizendo que a graça de Deus lhe permite levar uma vida imoral. Essas pessoas se ensañam entre trigo, joio entre trigo, né?
lobos vestidos de ovelhas, estavam negando a Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Logo, como um general arrumando, Judas se levanta para convocar a los fieles, insistindo em que defenda a fé que de uma vez por todas ha sido confiada ao povo santo. Judas, então, é considerado ser maestro em la arte da guerra. Ele revisa sua estratégia e disse: não é assim. Nós outros necessitamos perseverar. Versículo 1 a 16, Judas descreve o caráter e a conduta de los apóstolos que estão incluídos em la igreja. Utiliza exemplo do passado tomado do Antigo Testamento, demonstrando que não há nada novo bajo el sol, e que assim como os apóstolos do passado sofreram severas consequências por suas ações, também os apóstolos de sua época e todos os demais também sofrerão as consequências, a mesma condena de todos os tempos, disse ele. Assim, Judas, nosso general, depois de escrever a los combatentes, continua revelando o combate que os cristianos estão chamados a livrar, a levar em sua vida diária. Mostra os objetivos, ele apresenta a espada, que é a nossa arma em combate. Ele habla de apóstolos, ele anuncia a entrega desses indivíduos em dia de juízos. Então, desde o versículo 17 ao 23, o Deus começa a apresentar especificamente a estratégia que deve adotar o combatente cristiano se realmente quer ganhar a batalha contra os apóstolos. Quando ele disse, primeiro, acordar de lo que predijeron em los apóstolos, é dizer, acordar da palavra de Deus. Hoje somos bombardeados praticamente com tantas prédicas por internet e por televisão. Há tantas doutrinas que parece que nos primeiros segundos, minutos que escutamos nos soam bem e nos prende. E se nós outros não estamos firmados na palavra, se nós outros não conhecemos a palavra de Deus, vamos nos enganando, vamos nos enveredando por essas doutrinas, essas coisas que não estão bem. Outra disse, edifiquemos uns aos outros em la fé, devemos orar em Espírito Santo um pelos outros, mantenham-se firmes em amor de Deus, alimente-se da esperança e o regresso de Cristo, tenham isso em vista, Ele vendrá. E busquem salvar os que vêm pelo caminho da perdição. Assim mantendremos firme nossa fé. Nesse ponto, antes de terminar a carta, Judas se dá conta do peso de todo o que escreveu. Logo ele se detém e reflexiona sobre a fragilidade dos soldados de sua tropa de elite. Quem garantiza que mantendrão a fé para seguir combatendo esses soldados? Que passa se eles falham? Depois de todo, muitos antes que eles, entre eles, han fracassados, ele pensava quizás em alguns do passado. E mire, alguns no passado vieram em condições muito mais privilegiadas na presença de Deus, caminhavam com Deus, como o próprio um dos discípulos de Jesus, que traicionou Jesus, Judas, Pero, aún assim, tropeçaram e caíram. Outros testificaram do poder de Deus como pouco han podido provar antes e depois de eles, pero luego morreram em deserto. Exemplo de Israel, dos israelitas. E muitos han desfrutado do consuelo e a prosperidade e a liberdade que Deus lhe ha dado, só para ser destruído a causa de libertinagem, é dizer, Sodoma e Gomorra. Quem garantiza que aqueles para quienes escrevo chegarão ao final? E se volvem incrédulos e carentes de amor como lo foi Caim? E se volvem codiciosos e imorais como eventualmente se volveu Balaão? Que passa se volvem orgulhosos e insumissos como Coré? Quem garantiza que esses crentes ganharão essa batalha? Quizás passava isso na cabeça de Judas escrever esse texto. Que passa se eles, como os apóstolos, também negam o senhorio e a soberania de Deus sobre suas vidas?
Que passa se também abandonam a palavra de Deus para seguir sonhos e experiências místicas, justificando assim suas ações. Judas tinha toda a razão para não crer que aqueles a quem escrevia tinham a mesma possibilidade de sair vitoriosos, sim, se dependiam solo de si mesmo. Logo ele recorda a salvação que compartimos, sobre a que inicialmente queria escrever, disse ele. Conclui sua carta não só dando-nos um resumo da salvação que compartimos, sino também dando-nos o fundamento seguro para a nossa vitória final em Cristo. Que bueno é saber que não depende de nós outros a salvação, sino de nosso Deus. Em suas mãos estamos seguros. Nada pode nos arrebatar de suas mãos. Irmãos, venceremos graças a Cristo, pelo que Cristo hizo e conquistou por nós outros. Nossa vitória foi planeada por Deus em Cristo e é dada por o poder do Espírito Santo. Foi planeado como fruto do amor de Deus, realizado por a graça que está em Jesus, e se aplica a nós outros em poder do Espírito Santo. Sem Ele nada podemos fazer, disse Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Jesus disse: me vou, pero se quedará com ustedes o Espírito Santo. Sem essa força do Espírito Santo, nós outros não podemos resistir os dias malos. Então, se quanto mais conectado em nossa relação com Deus, mais força temos para vencer a velha natureza que intentará se levantar-se em todo momento. Se nós outros estamos nos relacionando com Deus, aferrados a Deus, caminhando com Deus, esse Espírito de Deus em nós outros nos dará força para dizer não ao pecado, quando esse pecado nos assedia. Esse Espírito de Deus vai dar-nos força para não responder mal quando estamos nerviosos com nossos esposas, com os esposos, com nossos filhos. Porque o Espírito Santo de Deus é sábio, tem sabedoria, conhece todas as nossas debilidades. Irmãos, então nossa vitória não depende de nossa força de vontade. Porque se assim fora, Israel não haveria deixado de crer em deserto depois de tanto esforço por sair de Egito. Nossa vitória não depende das circunstâncias favoráveis, porque se assim fora, os ángeles não se haviam rebelado em céu quando viviam cara a cara com Deus mesmo. Nossa vitória não depende de ter mais de isto ou aquilo, nem de ter mais direito a viver a vida como melhor nos pareça. Porque se assim fora, Sodoma e Gomorra não haveria causado sua própria destruição, e também Babilônia, Pérsia, Roma e tantos outros, e todos os impérios da história. Momento em que nós outros damos a espada para Deus, nós outros agimos, impeça a nossa destruição. Concluindo, irmão, a vitória não está em nós outros mesmos. A vitória para permanecer firme e chegar ao céu vem de Deus. Está em Deus. Esse Deus que hizo e obra todas as coisas para o bem de los que Ele amam e são chamados conforme a seu propósito. Romanos 8, 28. Ao meditar em esses versículos, irmãos, Deus nos está permitindo profundizar em lo que se basa na certeza da vitória de quem são mais que vencedores por meio de Deus que nos chamou, que nos amou. A saber, o poder de Deus, a promessa de Deus, a persona de Deus, o plano de Deus, é que nos sustém. Por ora, alegremos-nos da divina promessa de perseverança para a nossa salvação final. Estamos seguros que nada nos afastará, nos alejará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Ayer na célula, depois que nós outros abramos, estamos trabalhando na célula o discipulado para batismo. Disse, vamos começar como todo fosse se bautizar. Alguns já foram bautizados, mas vem com doutrina muito diferente da nossa, muitas vezes. E havia dúvidas sobre a salvação. Então, começamos a estudar a salvação,
E ayer foi o segundo encontro sobre o discipulado, era da garantia de nossa salvação. Como está? Que base temos para isso? E aí uma pessoa disse, pastor, eu tinha certeza que não se pedia salvação. Pior depois, vendo algumas coisas, líderes, sabe? Que predicavam, que lideravam, que ganharam muitas vidas para Jesus. Depois se alejaram de Deus e seu leito de morte, estavam assim, na hora da morte, estavam com uma cara de terror, assim como estivesse vendo o diabo chegando para levá-lo, né? Então, se aí me quedei com dúvida, se perde ou não perde, né? E disse, quem somos nós outros para julgar, né? A Deus, cabe a Ele, né? Cabe a nós outros permanecer firme, tá? Muitos que estão da igreja, llenando dos silas, dos bancos da igreja, são religiosos, mas nunca tiveram uma experiência singular com o Senhor Jesus Cristo. E a vida cristiana não é uma vida de religião, é uma vida de relação. A nossa relação com Deus todos os dias, que nos faz sentir, entender esse sentido de pertenência, de estar aqui, alabando a Deus. E ao alabar a Deus, ao estudar sobre Deus, estudar sua palavra, nós outros sabemos que quando nós invocamos sua presença, Ele está cá. Nós outros não estamos acá porque o pastor está, porque o grupo de alabança está lindo. Estamos acá porque há um centro, o centro é Deus. Deus deve ser adorado neste lugar. E nós outros o adoramos com toda a nossa força, com toda a nossa alma, né? Então toda a glória, diz o texto de Ruth, toda a glória seja para aquele que pode guardá-los sem cair. E traê-los com grande alegria e sem mancha a sua gloriosa presença. Toda a glória seja para aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. La glória, la majestade, el poder e la autoridade lhe pertencem, desde antes de todos os tempos, agora e por sempre. Amém. Irmão, que bom é saber que não depende de quem somos, nem do que hacemos, sino de lo que Deus é. Do que Deus ha hecho e hará por seu amado povo desde antes da fundação do mundo. Que bom é saber que minha fé está basada na palavra de Deus e na roca que é Cristo Jesus. Eu não espero algo que me contaram que não se provou. Eu espero naquele que realmente existe, é real, tá? E está em meio de nós. Amém? Então, ao pensar sobre esse termo, eu disse, vamos por esse lado, porque eu creio que há dúvidas, né? E se há dúvidas, essas dúvidas têm que ter... temos que aprender sobre isso, temos que ensinar sobre isso, né? Então, se nós outros, uma vez salvo, sempre salvo. Nada nos afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pero, pastor, como sei que sou salvo? E aí nós outros vamos para Gálatas 5, 22, 23, né? E aí fala sobre o fruto do Espírito. Ah, pastor, eu tenho o fruto do Espírito. Sim, nós outros temos que buscar esse fruto do Espírito. Um salvo em Cristo Jesus, ele tem as características daquele que nos chamou de las tinieblas para a luz. É amável, é hospitalário, é um homem de fé, uma mulher de fé. E tudo aquilo que está em Gálatas 5, 22, 23. Então, quando eu dou classe sobre esse tema, eu digo, assim isso num A4, assim numa honra, todo o fruto do Espírito. E à medida que as pessoas identificam em vós, tua família, outra pessoa, como sois amoroso, né? Como sois, tem um autocontrole em momento de situação. Então, você vai já, né? Nesse cartelito que está lá, prendido em tua geladeira, né? Ou tu placar, e põe um X lá. Alguém identificou esse fruto do Espírito em mim. Ah, como sois amoroso, como sois paciencioso. Vai lá e põe um X também, tá?
Vamos buscar. Vamos permanecer. Vamos conhecer esse Deus todos os dias. Viver para Ele. Porque Ele já nos provou que nos amou e nada pode nos separar desse amor que Ele tem por nós outros. Amém? Vamos responder de pé? Nós outros vimos que somos frágeis para prometer algo e prometeu para nós outros mesmos, né? Eu, com Cláudia, disse quantas vezes amanhã vamos começar ginásio, né? E já se passaram quase um ano e não fomos. E sabemos que nessa idade que temos necessitamos reforçar a nossa musculatura, porque vai caindo. Necessitamos buscar suprimentos, né? Porque nossas vitaminas ou também vão caindo, também vão se acabando. E muitas vezes nós outros queremos cuidar das coisas de Deus. Que nos faz cuidar das coisas de Deus, se no momento em que as pessoas que nós vamos ganhar para Deus necessitam de nós outros e nós outros não teremos força para atendê-los. Então, necessitamos saber que somos humanos, não somos super-heróis e necessitamos cuidar-nos também. Né? Muitas vezes veio assim alguns líderes de células, né? Não no nosso caso, nós somos poucos, mas algumas igrejas que têm uma cobrança em cima do líder da célula, tem que multiplicar, tem que fazer isso. O líder de célula torna-se, parece um pastor de uma mega igreja, tá? E muitas vezes esse líder de célula está mais fora de casa cuidando da célula do que dentro de casa cuidando da sua família, né? E aí começam a enveredar para as drogas, para tantos lados, não quer mais saber de igreja, não quer saber mais de nada, né? Porque quando mais necessitaram do Padre, os padres não estavam. Deus está interessado no homem do ministério, não no ministério do homem. Tá? Escutei essa frase, Cláudia sempre disse isso e escutamos várias vezes, né? E pensamos que isso realmente é uma frase verdadeira, né? Então, como está a tua vida com Deus? Como pensa que vai chegar 31 de dezembro firme na fé? Ademais de todas as batalhas que temos, esse é um outro tema, porque Jesus não prometeu o mar de rosas, né? Ele disse, no mundo tendeis aflições, pero teneis bom ânimo. Então Jesus está dizendo, permaneçam mirando para mim. No momento que permanecemos mirando para Ele, nós outros vamos chegar sim, baseado nas promessas de Deus para mim. Isso é fé. Tu fé, Jesus contemplará. E todo o que Ele ha prometido te regalará. Pero Ele vê tu coração e responde a tua oração. E na medida dessa fé crescente, Ele vai te bendizendo. Ele disse, não temas que eu sou contigo. Não te atemorize porque eu sou tu Deus. Baixe sua cabeça, cerre seus olhos. Quizá nessa manhã, através desse texto, Deus está dizendo para nós outros, há uma coisa mais importante do que todo que deve prestar atenção, que é a tua salvação em Cristo Jesus. Como está esse tema? Como está a tua relação com Deus? Todos os dias nós outros temos que crucificar o nosso eu. Todos os dias nós outros precisamos chegar aos pés da cruz e dizer, tenha misericórdia de mim, ó Deus. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de recomeçar.
Pero muitas de nós outros estamos acostumados a viver uma vida cristiana medíocre. E Deus nos chama para o sobrenatural dele, dizendo: busque minha presença e seja um santo. Porque eu tenho sonho de paz, plano de paz e não de mal para vocês. Tenho bons pensamentos a tu respeito, pensamento de paz e não de mal.